Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis, sou doutor em comunicação, sou também fundador e CEO da Zygon, a empresa que é dona desse canal, em que a gente fala sobre marketing orientado por dados. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o tema do Agile Marketing, né? A gente tem visto o marketing passar por várias transformações nas últimas décadas, todas elas levando o marketing a cada vez mais ter um impacto maior nas empresas, na sociedade como um todo. E boa parte desse impacto maior que o marketing está conseguindo gerar, ele é possível porque a gente tem acesso a mais dados, a mais ferramentas e uma possibilidade de mudar o curso das ações muito rápido. Para conseguir lidar com toda essa dinâmica, é preciso ter uma metodologia, e essa metodologia é o Agile Marketing, que é o tema que eu vou tratar aqui nesse vídeo, né? Eu preparei um material em que a gente vai abordar 5 temas principais, né? A gente vai entender que o Agile Marketing ele está ancorado num mindset, numa mentalidade de crescimento, né? No mindset de growth, que para executar de fato o Agile Marketing, a gente usa uma metodologia chamada Growth Hacking, ou seja, a gente tenta hackear o crescimento, achar atalhos de crescimento. Aí sim a gente fala do Agile Marketing como um todo, em que é que ele consiste. A gente defende muito o poder da experimentação. Agile Marketing e Growth Hacking é basicamente experimentar até achar a coisa que funciona. E, por fim, a gente apresenta um framework para que você possa usar Agile Marketing no seu dia a dia, tá bom? Então, indo para o primeiro assunto, falando sobre o mindset de crescimento, e entender que a gente precisa entender que o propósito de tudo que a gente vai falar aqui é usar tecnologia e dados para ampliar o impacto do marketing através da comunicação nos usuários e para os anunciantes, né? A gente usa os dados aqui não só para que anunciantes possam vender mais, mas também para que pessoas comuns possam ver conteúdos patrocinados cada vez mais relevantes para elas, né? Apresentar produtos, serviços e ideias que façam mais sentido para elas. A gente quer que a comunicação e o marketing digital seja cada vez mais relevante para o usuário e cada vez mais eficiente para o anunciante. Falando agora do mindset de growth, né, dessa mentalidade de crescimento, isso está baseado, assim, faz parte de um fenômeno maior, que é o de o marketing assumir um novo papel. Por algum tempo, o papel do marketing foi muito operacional e, especialmente desde os anos 2008, 2010, o marketing passou a se colocar como um líder capaz de entregar crescimento para as empresas. Dentro das estratégias que as empresas usam para desenvolver seus negócios, durante algum tempo, a compra, né, a aquisição de concorrentes foi uma estratégia muito usada. Em outros momentos, a busca exagerada da eficiência foi muito usada para fazer a empresa crescer de forma consistente. E a partir de 2008, por conta de todo o ambiente digital e tudo mais, a principal estratégia usada pelas empresas para crescerem seus negócios foi baseada em conseguir cativar clientes, atrair esses clientes, reter esses clientes e rentabilizar esses clientes através de uma relação de longo prazo, né? Nesse processo, o marketing passa a ter um papel estratégico. O marketing passa a ser o gestor ou a área que lidera um processo de crescimento nas empresas como um todo, já que se você precisa atrair clientes, entrar em novos mercados, vender novos produtos, quem entende mais do consumidor é o departamento de marketing. Essa mudança de papel pode ser muito bem percebida nessas 2 pesquisas que eu trago aqui, feitas pela Deloitte e pela McKinsey, respectivamente. A pesquisa de 2006, feita pela Deloitte, entrevistando diretores de marketing, mostra que em 2006, 100% dos gestores de marketing entendiam que a sua principal atribuição era executar um plano de marketing. Então, era uma atribuição operacional. Em 2021, a principal atribuição que esses e essas gestoras apresentaram era de conceber estratégias de crescimento. 83% afirmaram que a sua principal atribuição na cadeira de gestor, de gestora de marketing, era de conceber estratégias de crescimento. Então, a gente consegue ver aí no horizonte de 15 anos uma mudança de uma atribuição majoritariamente operacional, executar algo que já foi definido, para uma atribuição mais estratégica de conceber realmente um caminho que possa levar ao crescimento das empresas. Isso fez com que em várias corporações, o gestora de marketing, CMO, né, na sigla em inglês, Chief Marketing Officer, tivesse um papel de gestor de crescimento, Chief Growth Officer. Isso
faz com que o marketing cuide não só daquela ponta de contato com o cliente, mas possa também se envolver nas outras pontas que se conectam ali na relação de mercado, como, por exemplo, definir produto, definir preço, definir equipe, definir o pós-venda e tudo mais. Então, esse empoderamento do marketing para ser o líder de crescimento fez criar também um novo cargo, como, por exemplo, o Chief Growth Officer. Quais são as boas práticas que os gestores de marketing que conseguem entregar crescimento executam, né? A primeira delas é uma habilidade mais política, assim, um soft skill muito grande, de ter a coragem de se apresentar para a alta gestão da empresa, se apresentar para o CEO ou para a CEO e chamar para si a responsabilidade de criar o crescimento, né? Esse print que eu trago aqui é de uma pesquisa feita pela consultoria McKinsey, em que dissecou realmente assim os gestores de marketing que entregaram mais crescimento nas empresas tinham que tipo de ações internamente. Uma delas era realmente estar muito próximo do CEO para se colocar como aquele executivo ou executiva que é capaz de gerar crescimento. Então, tem uma parte política de pedir a bola, digamos assim, pegar a bola e, de fato, jogar o jogo do crescimento. Fora isso, o marketing, ele, inclusive nesse ambiente digital, ele passa a ter muitas informações para poder debater de igual para igual com quem cuida do dinheiro, que é o CFO ou a CFO, né? Então, o que a gente percebe é que o marketing que gera crescimento, ele também está de olho nas métricas de negócio e ele consegue ser accountable, né? A frase que está aí, a palavra que está aí, significa que é capaz de demonstrar efetivamente os resultados que foram alcançados. Se eu conseguir captar ou investir uma verba X, eu consegui com essa verba gerar um resultado Y, e isso é fácil de demonstrar, isso pode ser auditado e tudo mais. Então, a outra habilidade que esses gestores de marketing têm é uma habilidade de negócio, uma habilidade de conseguir comprovar, relatar resultado com números, de forma que possa ser entendido pelos gestores financeiros. Uma outra questão é entender que para você ter um marketing que gere crescimento, você precisa ter gente e para isso você precisa atrair talento, reter talento e manter todos os talentos treinados. Por isso é importante ter uma lógica de desenvolvimento de pessoas dentro da área de marketing e em empresas maiores você ter uma boa relação com a diretoria de recursos humanos, porque talento é fundamental. Então, os gestores de marketing que entregam crescimento conseguem ter uma relação direta e de confiança com a principal liderança da empresa, conseguem comprovar resultados e assim justificar mais verba para a diretoria financeira e também consegue criar uma política de contratação que faça com que você consiga atrair, reter e manter produtivo os melhores talentos. Por fim, o novo marketing ele é muito calcado em tecnologia. Existem casos de empresas em que a área de marketing tem um orçamento de tecnologia maior do que a diretoria de tecnologia. Isso porque o marketing compra suítes de plataformas como Google, compra assinaturas de CRMs e tudo mais. Então, você compra muita tecnologia para poder fazer as ações de marketing. Uma parte dessa execução vai acontecer dentro do próprio marketing, mas em alguns momentos vai precisar fazer ou ter acesso ou transitar seus dados usando sistemas da corporação como um todo. Por isso, ter uma boa relação com a diretoria de tecnologia também é fundamental para que você tenha ali uma relação de parceria, para que todo projeto do marketing que demande uma tecnologia mais dura ou que demande integração, de fato, possa ser entregue da melhor maneira possível. Eu escrevi há um tempo um post, um artigo, na verdade, né, para o Meio Mensagem, eu deixo o link aqui embaixo, em que eu falo que o gestor de marketing só conseguiu assumir esse papel de líder de crescimento porque surgiram as diferentes Martechs, empresas que conseguem oferecer soluções de tecnologia muito específicas, muito especializadas para os desafios que o marketing passou a ter. Seja um desafio de consolidar a marca, seja um desafio de atrair clientes, seja um desafio de tornar esse cliente leal, fiel. Então, você tem hoje todo um ferramental muito específico que está à disposição do gestor de marketing e esse gestor de marketing usa esse ferramental para gerar crescimento. Entrando especificamente na metodologia de Growth Hacking, ela é uma metodologia que foi criada ali no início do século XXI, mais especificamente entre 2005 e 2010, pelos Chanelis, e usa o termo hacking, né, que vem
da área de tecnologia, de hackear, ou seja, de achar brechas, achar atalhos para o crescimento. E para fazer isso, o Growth Hacking usa conhecimentos de marketing e psicologia, como, por exemplo, os gatilhos mentais e tudo mais, usa automação e tecnologia para você conseguir escalar uma solução e usa também bastante, na verdade, o principal pilar do Growth Hacking é analisar dados e fazer experimentação. A metodologia do Growth Hacking parte do princípio de que você não sabe no início exatamente qual vai ser a ação que vai dar o melhor resultado e que o seu papel como gestor, como gestora, é o de testar várias soluções possíveis até você achar aquela que entrega o melhor resultado possível e assim você escalar. E mesmo nas outras que não entregam o melhor resultado de uma única vez, que você procure pequenos aprimoramentos que, se forem feitos de forma constante, ao longo do tempo vai criar um puta diferencial cognitivo, um puta diferencial competitivo e vai entregar um resultado significativo no geral, né? É aquela lógica de que se você melhorar 1% por dia, depois de um ano você melhorou de uma forma exponencial. A metodologia de Growth Hacking, ela parte de um ciclo que a gente pode chamar de PDCA, né, de você planejar, fazer, verificar e depois chegar numa conclusão para repetir o ciclo. E esse ciclo PDCA, ele parte de um princípio de que você precisa definir qual é o KPI, qual é a métrica que realmente importa para o seu negócio, e aí você define uma hipótese, estabelece uma hipótese do que é que pode fazer essa métrica, esse indicador-chave de performance, de desempenho melhorar. Você executa um sprint para testar essa hipótese, verifica os resultados que você alcançou, aí chega numa conclusão se a sua hipótese estava certa ou errada, e aí você repete o ciclo. Então, se você precisa melhorar vendas e você acredita que o seu gargalo de venda hoje está na quantidade de usuários que abandonam na segunda etapa do carrinho. Você pensa que pode fazer com que esses usuários, o índice de abandono diminua se você tirar um campo, por exemplo. Você vai executar essa ação de tirar o campo, vai monitorar o resultado e no final de um período você vai poder chegar numa conclusão se de fato a retirada daquele campo fez com que a sua métrica principal melhorasse ou não. Esse aqui é um exemplo bastante rápido de como funciona. Para executar esse ciclo dentro das áreas de marketing é que o nosso setor importou essa metodologia Agile e ajustou ela para lidar com a realidade de marketing. A metodologia Agile ou metodologias ágeis, elas nasceram dentro da área de tecnologia e surgiram para lidar com um problema que existia na área de tecnologia ligado a projetos. Projetos de tecnologia muito grandes tendiam a furar prazo e superar orçamento, porque você tinha uma etapa de planejamento que buscava de fato, assim, ter uma visibilidade de todas as etapas até o final do projeto, e você queria fazer a entrega final, né? O que interessava era o produto no final. Com isso, você tinha vários imprevistos que aconteciam no meio do processo, que faziam com que o produto não ficasse exatamente aquilo que era desejado pelo cliente no início, ou que o cliente demorou de dar um feedback, você não conseguiu fazer algum ajuste. Em 1970, mais ou menos, algumas empresas de software pensaram que poderiam, ao invés de tentar de entregar um projeto pronto, entregar esse projeto em etapas e focar na próxima entrega sempre. E para fazer essa entrega muito rápida, eles criaram a metodologia ágil, que é uma metodologia que foca em períodos muito curtos de entrega de trabalho intenso e com foco no entregável que seja muito palpável e relativamente pequeno, mas que possa ir a mercado muito rápido. Dentro da metodologia Agile, você divide o seu time em squads. A diferença de um squad para uma equipe padrão é que você não tem verticalização. Então, ao invés de, por exemplo, numa agência, você ter uma área de criação que conversa com a área de mídia, mas que quando a mídia pede um conjunto de peças, precisa entrar na pauta da criação que é definida por um gestor ou gestora de criação. Quando você coloca todo mundo no squad, esse squad pode se autogerir, e se o trader do squad precisa de novas peças, quem
está no squad, web designer ou copywriter já tem o poder de pegar essa demanda e executar. Então, você tira esse atrito de você ter camadas de lideranças com prioridades diferentes. A ideia do squad é você colocar junto todo mundo que, de fato, está envolvido na entrega que aquele time precisa fazer e dar autonomia para que esse time efetivamente faça. Esse time, no Agile Marketing, trabalha em sprints. Qual é a ideia da sprint? Você define um escopo de trabalho e um objetivo que precisa ser feito num período muito curto e entrega isso. E depois você faz outra sprint e outra sprint. A ideia é que, já que o ser humano tende a procrastinar, tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que diz que todo o trabalho tende a ocupar o tempo disponível para ser realizado. Ou seja, se você tem um mês para fazer algo, você vai demorar um mês para fazer esse algo. Se você tem um dia, provavelmente você vai demorar um dia. A ideia da sprint é, se as pessoas tendem a trabalhar dessa forma, então vamos criar intervalos bastante curtos em que as tarefas precisem ser entregues e que a gente tenha tarefas muito claras, muito específicas e que levem um objetivo bastante claro. Geralmente no marketing as sprints duram de uma semana a um mês, e é mais comum que elas durem 2 semanas. Dentro da sprint, você organiza tudo o que vai ser feito usando essa metodologia do PDCA, planejar o que vai ser feito, passar um tempo executando, verificar resultado e chegar numa conclusão. Dentro do Agile Marketing, você tem alguns rituais. Na etapa de planejamento, você tem uma reunião de planning, né, uma reunião de planejamento, em que se decide o que vai ser feito naquela sprint. Quando você entra na fase de execução, você tem as dailies, todos os dias, todo mundo que está envolvido naquela sprint se encontra e diz se está tendo alguma dificuldade ou não. E, por fim, nessa etapa aí de conclusão e de verificação de resultados de conclusão, você tem a retrospectiva que acontece no final da sprint, em que a gente olha os resultados, verifica se o objetivo foi atendido, tanto do ponto de vista de fato quantitativo, né, se as entregas aconteceram, como qualitativo, se elas aconteceram a contento ou não, e o que é que pode ser aprendido e melhorado para uma próxima sprint. Lembrando que dentro do Agile Marketing se usa muito uma ideia de teste, né? Agile Marketing é basicamente você testar até achar o que funciona. E o que diferencia um teste de qualquer outra coisa é que o teste pode dar errado. Existe ainda na área de marketing assim, uma mentalidade ainda do mundo broadcast em que tudo tem que ser perfeito. Quando você fazia um vídeo para a TV, ele não podia estar errado, não podia ser mal feito, ele tinha que ser maravilhoso, porque milhões de pessoas iam ver ao mesmo tempo. Quando a gente vai para o ambiente digital, em que o Agile Marketing reina, a gente pode fazer microtestes e a gente pode se permitir errar em várias vezes, desde que quando a gente acerte muito mais, né? Então, a mentalidade de quem usa o Agile Marketing para executar Growth Hacking é o de que você tem que testar e, para ser um teste, você tem que aceitar errar em vários momentos. Como eu falei, quem criou essa metodologia foi o Sean Ellis, que é um americano que trabalhou em empresas como Dropbox. Ele tem um livro sobre Growth Hacking, e o que ele fala, assim, que o Growth Hacking se diferencia do marketing tradicional por ser uma cultura da experimentação. Assim, não é uma tarefa experimentar, é você pensar de uma forma em que você está sempre beta, você está sempre testando coisas, você está sempre experimentando, e você nunca vai chegar no mundo ideal, você nunca vai chegar no 100%, você vai estar sempre tendo pequenos ou grandes aprimoramentos, tanto quantitativos quanto qualitativos. O Growth Hacking e o Agile Marketing olha para esses dois aspectos de métricas efetivamente quanto de percepção. Aqui eu apresento um framework para você implementar Agile Marketing de fato, né? Quando você cria as sprints, quando você cria o que vai ser feito, para gerar resultado, você precisa se preocupar com as interfaces que o usuário vai acessar, você precisa se preocupar com a audiência, você precisa saber quem é o seu usuário e saber como chegar, onde ele está, né? Saber quantas dessas pessoas existem, você precisa saber que tipo de conteúdo você vai mostrar para esse usuário, você precisa pensar como é que esse conteúdo se encaixa em toda a sua jornada, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, primeiro contato, segundo contato, abandonou o carrinho, não abandonou e tal. Você precisa definir quais são os canais que você vai usar e você precisa aferir os resultados de tudo isso. Para você amarrar esses 6 pilares é que você usa o Agile Marketing. Então, se numa sprint a gente precisa lançar uma landing page nova para vender um produto para o mesmo público, eu vou precisar, nessa sprint, focar nessa user interface,
num segundo sprint eu vou focar em otimizar essa user interface. Eu posso não necessariamente otimizar a interface do usuário, mas posso otimizar as clusters, as audiências que eu estou usando, eu posso tentar canais novos, posso tentar mods, ou seja, conteúdos novos, e tudo isso vai ser orientado pelos dados que eu gero e que diuturnamente eu vou acompanhando para saber se eu estou performando bem ou não. Então, em resumo, o que a gente fala aqui, né, o que o Agile Marketing busca é entregar resultados o mais rápido possível e com o menor atrito possível. Quando a gente fala de resultados, tem de fato o KPI, aquela métrica chave que a gente precisa entregar lá no final da linha, mas a gente às vezes não pode se dar ao luxo de esperar essa métrica acontecer para perceber se a gente está sendo efetivo ou não. Por isso que é importante definir uma North Star Metric, né? Uma métrica da Estrela do Norte. Essa expressão vem porque no hemisfério norte, não importa onde você esteja, você consegue ver uma estrela que te mostra para que lado fica o norte. Então, é como se fosse um parâmetro, né? Assim, não é exatamente para onde você vai, mas você consegue olhar para ela e saber se você está indo para o caminho certo ou não. Nos negócios, a ideia da métrica da Estrela do Norte, da North Star Metric, é algum indicador que consiga antecipar para você se o caminho está certo ou não. Então, imagina que você está numa empresa que precisa gerar vendas corporativas. As pessoas vêm, solicitam uma proposta, você precisa entregar uma proposta, fazer a negociação e fechar. Provavelmente a métrica que importa é a de venda. Eu preciso vender o meu produto, o meu serviço. Só que o ciclo de venda, ele é longo, ou ele pode ser longo, imagina que demora 2 meses, na média, para que você consiga fechar uma venda. A North Metric tem que acontecer, tem que te indicar antes se você tem chances de conseguir entregar suas metas de venda ou não. Então, para um negócio como esse, uma North Metric muito comum é a geração de leads. Você não vai conseguir ter vendas se você não tiver leads, ou seja, pessoas interessadas pedindo propostas. Então, pode ser que num negócio a North Metric seja a quantidade de leads, ou seja, de pessoas interessadas, porque isso é um indicador de quantas vendas você provavelmente vai fazer no final. E aqui eu aproveito para esclarecer esses pontos, né? Assim, se o Agile Marketing é muito métrico, né? Ele trabalha com bastante dados, é importante a gente saber para que servem quais dados, para que a gente não se perca. Primeiro, assim, a gente pode ter muitas métricas, porque métrica é tudo que de fato pode ser medido. A gente pode ter diferentes indicadores, mas não é todo indicador que vai ser relevante para a gente. Tem um indicador importante porque ele antecipa se a gente está no caminho certo ou não, que é a Nostar Metric. Então, quando você pensa ali no seu objetivo de negócio e no seu objetivo de marketing, qual é aquele indicador que consegue te antecipar se você está indo para o caminho certo ou não. Um outro indicador importante é o KPI, que pode ter mais de um, que é o indicador-chave de performance, aquele indicador que se aquele número estiver ruim, não importa todos os outros, a sua comunicação, o seu marketing não está sendo efetivo. E a meta é um quantificador desse indicador. Né? Se o meu KPI é vendas, a meta é quantas vendas ou quanto em vendas eu vou fazer. E, por exemplo, a minha North Star Metric é a quantidade de leads que a minha empresa gerou. Se a gente estiver no setor de educação, o que interessa é a quantidade de matrículas. Eu posso ter uma meta de matrículas, por exemplo, 1.000 matrículas num ano, e a minha North Star Metric pode ser, por exemplo, a quantidade de pessoas inscritas no vestibular ou a quantidade de pessoas que acessaram ou pediram informações sobre os diferentes cursos. Então, é muito importante para executar o Agile Marketing que a gente consiga entender qual é a função de cada métrica para que a gente possa tomar as melhores decisões. Enfim, então eu paro por aqui, foi esse material que eu trouxe para a gente conversar hoje. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, eu vou ter o maior prazer em responder, em esclarecer e tudo mais. O Agile Marketing é uma realidade já na nossa área de marketing, mas ainda não é o mais comum. Então, é natural que as pessoas tenham dúvida, é natural que as pessoas encontrem dificuldades na hora de implementar o Agile Marketing, e eu estou aqui para te ajudar, te esclarecer, a gente trocar experiências sobre a implementação de metodologias ágeis no marketing. Muito obrigado aí pelo seu tempo.